Boa tarde, pessoal. Esse semestre nós vamos ter dois cursos aqui na plataforma do YouTube, tá? Que são o curso de Mecânica Clássica, vai ser oferecido para licenciatura integrada em Matemática e Física, que é esse que eu estou aqui apresentando, e o curso de Didática e Currículo das Ciências Exatas, das Ciências e Matemáticas, né? Que vai ser ofertado para o mestrado em educação, doutorado em educação também da UFOP, tá certo? Esse vídeo aqui é para fazer a apresentação da ementa da disciplina, tá bom? E do plano de curso. Então, a componente curricular é mecânica clássica, uma disciplina de 60 horas, tá? É um componente obrigatório. O tipo de oferta será presencial, mas as aulas estarão disponíveis aqui caso você, que é meu aluno na UFOPA, queira rever alguma coisa, e as pessoas que, né, porventura, né, nossos 246 seguidores aí, inscritos, quer dizer, aqui no canal, né, possam querer assistir essas aulas, então eu deixo-as disponíveis aqui. É um período letivo de 2024.1, embora estejamos já em julho, tá? O número de vagas na turma é 40, mas são 16 alunos matriculados. O docente responsável sou eu, Glauco Ferreira Pantoja. Esse é meu número de WhatsApp, DDD 93. Horários, quartas-feiras, de 8 às 12h25. Período de execução está previsto para 17/7, tá? E término estimado para 12/10. Qual a ementa da disciplina? Bom, revisão dos princípios básicos de mecânica, modos normais de vibração, princípios variacionais, vínculos, interpretação física das equações, equações de Lagrange, princípio de Hamilton, derivação do princípio de Lagrange a partir do princípio de Hamilton e equações de movimento de Hamilton. Lembrando, essa ementa é retirada da versão 2015 do PPC do curso de licenciatura integrada em Matemática e Física. Nossa primeira aula será uma apresentação, vou fazer essa apresentação. Esse vídeo aqui é para caso você fique em dúvida, como é que o professor vai avaliar? Eu volto lá e, né, explico aí para você. Então, qual é o cronograma de execução aqui da componente curricular? Tá? Primeira aula é apresentação, depois a gente vai falar sobre mecânica da partícula, posteriormente vamos falar sobre oscilações e gravitação universal. Tudo isso na perspectiva da mecânica newtoniana, o que compõe uma espécie de revisão da física 1 em um nível mais aprofundado. Então, aqui nós vamos ter avaliação 1 após a terceira aula. Aula 4 é sobre cálculo variacional, aula 5 sobre formulação lagrangiana da mecânica e aula 6, formulação hamiltoniana da mecânica. Ainda, aula 7, nós vamos abordar aqueles problemas gravitacionais de uma maneira mais ampla, mais geral, usando as formulações hamiltoniana e lagrangiana, abordando o problema de força central. E na aula 8 vamos tratar das oscilações acopladas, que é um caso mais avançado aí do estudo das oscilações, e aí a gente vai ver também os modos normais de vibração. Então, faremos nossa segunda avaliação. Por último, a última unidade, né, que é a unidade mais complexa, ela envolverá sistemas de partículas e corpos rígidos. Tá? Então, nós vamos entender os corpos rígidos como sistemas de partículas continuamente distribuídos. E vamos estudar também, naturalmente, os sistemas de partículas discretos, mas vamos dar ênfase aí à formulação do corpo rígido. E para estudar os corpos rígidos, é importante que a gente entenda como funcionam os sistemas de referência não inerciais, porque a gente vai precisar disso para essa formulação. Depois vamos abordar corpo rígido 1, corpo rígido 2, finalizando com a nossa terceira avaliação. A carga horária total são 60 horas aula, tá bom? Mais os momentos avaliativos, tá? Dá mais ou menos aí 60 horas de curso. Os recursos didáticos são computador, tá? A produção e realização de aulas, né? Vou usar os slides na aula para falar sobre o conteúdo, posso passar depois para vocês. Aparelho de smartphone, que eu vou usar como repositório de materiais, então eu abro um grupo no WhatsApp em que você não pode comentar nada, tá? Só para ser um repositório de materiais e de tarefas que eu passarei para vocês.
E o Zoom para aulas assíncronas, para que serve como material de estudo. Então, eu estava usando sala de aula invertida por alguma razão, não sei se por falha metodológica minha, ou se porque a metodologia realmente não se adapta bem aí para estudo na UFOPA. Não entendi que deu muito certo, então eu estou deixando as aulas aqui assíncronas para que você possa estudar, caso você queira relembrar alguma coisa da aula. A metodologia que nós vamos usar são as unidades de ensino potencialmente significativas. Então, se você quiser saber um pouco mais, você procura o artigo Unidades de Ensino Potencialmente Significativas do professor Marco Antônio Moreira, que é de 2011, tá certo? Então, elas são estratégias didáticas que se fundamentam em teorias de aprendizagem compatíveis com a ideia de aprendizagem significativa, tá certo? Essas unidades possuem 8 passos, 16 princípios coerentes com a aprendizagem significativa, que estão no apêndice desse material aqui, que é o nosso plano de curso. Os procedimentos de avaliação de aprendizagem envolvem alguns momentos avaliativos. A avaliação formativa, que são atividades realizadas em sala de aula que comporão 50% da nota, e a avaliação somativa. Haverá 3 provas ao longo do semestre que comporão os outros 50% da nota. Então, observação, não haverá avaliação substitutiva, justamente porque haverá momentos avaliativos por toda a componente curricular. Para dar conta dessa demanda, das 3 avaliações, das 3 unidades, a gente vai aproveitar as 2 maiores notas e descartar a terceira. Então, isso se vai fazer as 3 avaliações, e aí, faltei uma, professor, a sua menor nota vai ser descartada. Nem por isso se torna fácil. Procedimento de avaliação da aprendizagem. Instrumentos. Então, os instrumentos a gente vai usar registros escritos de coisas que vocês produziram, mapa conceitual, tarefa, prova. E os critérios vão envolver 3 eixos aí. Tá? A resolução operatória conceitual, se você resolve a tarefa, a expressão conceitual, ou seja, se você evoca os conceitos na sua explicação, e a adequação das relações conceituais, que é se as suas explicações estão certas, ou seja, adequadas ao conhecimento científico. Então, certo é uma coisa contextual, é adequado ao contexto da mecânica clássica. Tá? Vamos usar a seguinte escala de notas. Tá? Como as tarefas todas vão valer de 0 a 5, então, se você resolve a tarefa, você tem 1 ponto. Se você expressa os conceitos, você pode ter de 0 para não expressa, 1 para expressa mais ou menos e 2 para expressa bem. E a adequação é totalmente errado, parcialmente correto e totalmente correto. Tá certo? Então, varia de 0 até 5. Então, nós temos essa composição de notas aqui, que você pode tirar até 1 para resolução e 2 para expressão, 2 para adequação, você toma, né, de 0 a menor nota até 5 a maior nota. Então, a nota da unidade é a média das tarefas mais a nota da prova, certo? Então, a prova vale 5 pontos e as atividades vão valer 5 pontos. Referências. Gente, todas essas referências, eu tenho online aí para vocês, exceto do Barcelos Neto. Do Barcelos Neto, eu vou tirar os exercícios. Se você quiser estudar para esse livro, também pode estudar. Então, eu vou tirar alguns exercícios para fazer algumas listas para vocês que vão compor a prova. Tá? Os livros de base que a gente vai usar são Thornton e Merrill, tá? O Classical Dynamics of Particles and Systems, que tem uma tradução para o português, você não precisa estudar lá em inglês, tem o Dinâmica Clássica de Partículas e Sistemas. Tá? Algumas, tá? Aqui não é Pores, aqui é Pires. Tá? Algumas referências aqui eu coloco de história da ciência, para que você entenda não só a formulação conceitual no seu aspecto de conteúdo, mas também no seu aspecto epistemológico e ontológico também. Tá? Então, Rocha e Pires são 2 obras aqui, uma é Origens e Evolução das Ideias da Física, e o Pires é a Evolução das Ideias da Física. Tá? Esses aqui eu não sei se eu consigo em PDF, mas se eu conseguir eu mando para vocês. Tá certo? E o Simon, que é o Mecânica, mas esses 2 aqui, essas referências eu consigo. Essas referências aqui, certamente tem na biblioteca da UFOPA. E esse aqui, com certeza, tem a um preço muito bom na época, já faz uns 6 anos que eu comprei, mas não deve estar muito mais caro do que isso, no Google Play. Então, você consegue comprar esse livro no Google Play aqui, ele é um livro bem legal, bem sintético. Tá? E aqui temos os anexos, né? Então, aqui são os princípios das webs. Diz que o conhecimento prévio é variável isolada que mais influencia na aprendizagem significativa, que ocorre a integração de pensamentos, sentimentos e ações de forma construtiva na aprendizagem significativa,
O aluno é quem escolhe se quer aprender significativamente ou não, as situações que dão sentido aos conceitos devem ser apresentadas em nível crescente de complexidade, associado ao Gerard-Vergniaud. Frente a uma situação nova, o sujeito constrói um modelo mental funcional e estruturalmente analógico à situação na memória de trabalho, é Johnson Lé. Os princípios da diferenciação progressiva, da reconciliação integrativa, da consolidação e da organização sequencial devem ser usados nas webs. Diferenciação progressiva, ensinado mais geral, mais particular. Reconciliação integrativa é você fazer uma espécie de comparação entre os elementos conceituais de uma determinada unidade de ensino e você estabelecer as semelhanças e diferenças entre eles. A consolidação é você insistir na mestria de um determinado conceito antes de prosseguir para a próxima etapa. E a organização sequencial, tá, é você organizar o conteúdo de maneira que ele seja, digamos assim, como é que eu posso dizer isso? Epistemologicamente mais lógico, digamos assim. A aprendizagem significativa é progressiva, tá? O professor é um provedor de situações potencialmente significativas. Um episódio de ensino envolve uma relação triádica entre aluno, professor e materiais educativos, é um princípio gowniano. A aprendizagem significativa deve ser crítica, deve-se usar diversos materiais e estratégias institucionais, e o ensino deve ser centrado nos alunos. A linguagem e a interação social são fundamentais para a captação de significados, é um outro princípio também importante. Então, são 8 passos que uma WEPS tem. Então, a primeira coisa, a gente define o tópico a ser abordado, isso aqui acontece antes da sala de aula, tá? Poderia acontecer em conjunto com vocês, mas a gente tem uma ementa pré-definida, então, basicamente, a gente não tem muita escolha acerca disso, se não cumprir essa ementa, né? Os passos burocráticos para a mudança de ementa envolvem aí o núcleo docente estruturante, tá? E, portanto, proposições podem ser feitas com certeza, mas, como vocês sabem, o curso de LINF está em rotas de extinção. O que me leva a concluir que basicamente não vai ter muito efeito, certo? Criar e propor situações de problemas aos alunos, tá? Que é qual é o objetivo disso? Tá? É levar os alunos a explicitarem seu conhecimento. Então, a unidade vai começar com um teste, tá? Um inventário que vocês vão resolver. Não vai valer ponto, mas não vai valer ponto por você acertar, vai valer ponto pela sua resposta sincera que você der ao questionário. Tá? A partir disso, a gente começa a problematizar esse conhecimento prévio, propor situações em nível introdutório, levando-se em conta o conhecimento prévio do aluno. Se você quiser saber um pouco mais sobre o EPS, a gente tem um vídeo aqui que eu vou deixar na descrição, que explica e traz um exemplo de aplicação no ensino médio, baseado num artigo científico de Carla Beatriz Spohr, Maria Cecília Pereira Santa Rosa e a Isabel Crey Garcia, lá da Universidade Federal de Santa Maria. Tá certo? Então, a proposição de situações para o nível introdutório visam facilitar a introdução do conhecimento que a gente quer ensinar. Então, a gente não vai simplesmente falando das coisas, a gente vai trazendo essas situações problemas. Após isso, a gente apresenta o conhecimento a ser ensinado seguindo a ideia da diferenciação progressiva, indo do mais geral ao mais particular. Então, a gente apresenta exemplos, extensões do conceito a ser trabalhado. No caso, mecânica clássica, o conceito central, os conceitos centrais, quer dizer, conceito de força, energia e momento, né, naturalmente. E aí, desses vão se derivando outros, como velocidade, aceleração e tal, né, que estão aí, digamos, associados a esses conceitos. Posteriormente, a gente retoma os aspectos mais gerais do conteúdo a ser ensinado em nível maior de complexidade, a gente dá novos exemplos e segue a reconciliação integradora, com o intuito de relacionar ideias e conceitos ensinados de modo que componham uma estrutura. Ou seja, a gente não vai só diferenciar em linha reta, a gente vai relacionar esses conceitos uns com os outros. Por fim, a gente conclui a unidade potencialmente significativa, dando seguimento ao processo de diferenciação progressiva, mas a partir de uma perspectiva integradora. Então, a gente faz os dois processos no mesmo passo, tá? Com o intuito de diferenciar e estruturar o conhecimento que foi ensinado. Por último, a gente faz uma avaliação somativa individual, na qual a gente pode analisar os produtos individuais da aprendizagem nas webs. E, enfim, né, a gente olha as webs e faz uma avaliação crítica com base, né, naquilo que
os alunos vão trazendo com o intuito de corroborar acertos e corrigir erros, tá bom? É isso aí, gente. Um forte abraço, tudo de bom. Espero que vocês aproveitem esse curso.